Esse não é seu canal, é o meu. Feliz 2025, seja muito bem-vindo a esse novo ano. Eu desejo sinceramente a realização de todos os seus sonhos e suas aspirações. Vamos para o primeiro vídeo. Esse vídeo trata de um tema que para mim é muito caro, que é a análise técnico-jurídica da notícia de crime feita pelo delegado de polícia. É um tema um pouco mais técnico, mas que é muito importante para mim. E eu defendo isso desde a publicação do meu primeiro livro, lá em 2012. Em todos os livros que tratam de processo penal para carreiras policiais, prática penal para delegado de polícia, eficiência e respeito a direitos fundamentais na atividade investigativa, eu faço questão de gastar páginas para explicar esse poder-dever do delegado de polícia de fazer uma análise profícua da notícia de crime, estudando todos os elementos do conceito analítico de crime, fato típico, antijuridicidade e culpabilidade, e estudando, inclusive, a punibilidade. Eu vou tentar exemplificar aqui de uma maneira bem simples e rápida, porque esse é o objetivo do nosso canal, falar de temas interessantes, mas com a possibilidade de entendimento de quem quer que seja. Pois bem, notícia de crime. Notícia de crime, doutrinariamente, a gente tem 4 categorias. A notícia de crime direta, que é quando a polícia toma conhecimento da infração penal pela sua própria atividade diuturna. A indireta, quando ela é comunicada por outrem, Ministério Público, vítima ou qualquer do povo da ocorrência de um crime. A coercitiva, quando alguém é capturado em situação flagrancial. E a inqualificada, quando há uma notícia anônima. Nessas 4 modalidades de notícia de crime, a gente exige do delegado uma análise técnico-jurídica profícua para decidir sobre a instauração do inquérito policial, fazendo uma aferição de se houve crime, a tipificação preliminar dessa infração penal, porque pode ser que eu esteja diante de uma infração de menor potencial ofensivo e tenha então que lavrar termo circunstanciado, uma aferição da existência da situação flagrancial, portanto, uma análise pormenorizada acerca do artigo 302 do Código de Processo Penal com seus 4 incisos, para então, só então, decidir pela instauração de inquérito policial e pela lavratura de auto de prisão em flagrante. Portanto, eu rechaço aqui o entendimento da doutrina tradicional de que o delegado de polícia está circunscrito à análise apenas e tão somente da tipicidade formal. Não! Isso, para mim, com toda a vênia, está errado. Vamos tentar demonstrar. Imagine que um determinado indivíduo entrou no supermercado e subtraiu um estojo contendo caneta, lápis, lapiseira e borracha. Motivo: seu filho vai fazer uma prova amanhã e ele não tem nenhum dinheiro para comprar esse material escolar. Ele adentra no supermercado, subtrai esse material e sai. Quando ele já está na esquina, os vigilantes do supermercado, que conseguiram ver a ação no sistema de câmeras, o abordam. E aí ele admite que realmente surrupiou esse estojo que estava sendo vendido por R$ 15 no supermercado. Suponha que todo mundo vai para a delegacia. O delegado entrevista todo mundo e chega à conclusão de que esse indivíduo é primário, tem bons antecedentes, nunca se envolveu numa prática delitiva, praticou esse fato num momento de absoluto desespero, porquanto seu filho ia fazer prova no dia seguinte. O que fazer diante de mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão? Ora, aplicar o princípio da insignificância, que conduz à atipicidade material daquele fato praticado. Logo, não há crime. Se não há crime, como é que eu vou prender alguém em flagrante? Como é que eu vou instaurar inquérito policial mediante confecção de auto de prisão em flagrante com encarceramento desse indivíduo? Não há a menor lógica na minha concepção. O que deve o delegado fazer nessa situação? Em primeiro lugar, ouvir formalmente todos os envolvidos. Depois, apreender o objeto subtraído e devolvê-lo formalmente a quem de direito. Apreender as imagens do circuito interno do supermercado e despachar ou decidir fundamentadamente
afirmando a incidência do princípio da insignificância e, portanto, justificando a não instauração de inquérito policial mediante confecção de auto de prisão em flagrante. Terminou a atuação do delegado? Na minha concepção, ainda não. O Ministério Público detém a opinião delicti e esse fato não pode ser dele subtraído. O delegado deve pegar todas essas peças e enviar ao MP. O MP tem 3 caminhos. Se concordar com o delegado, ele arquiva essas peças enviadas. Lembre que no artigo 28, com a redação determinada pelo pacote anticrime, o arquivamento é da atribuição do Ministério Público. Um outro caminho é, se o MP entende que houve crime, ele pega essas peças e denuncia. Terceiro e último caminho, se ele entender que ainda há diligências a serem materializadas para elucidar de uma vez por todas o fato, ele requisita a instauração de inquérito policial ao delegado. E aí o delegado instaura esse inquérito por portaria, cumpre as diligências e remete ao judiciário para posterior análise do Ministério Público. Mas veja que o indivíduo não foi preso em flagrante e isso foi fruto de uma análise técnico-jurídica do delegado. Segundo exemplo, estou tratando agora da antijuridicidade. Imagine que um grupo tático da Polícia Civil, em confronto com perigosos assaltantes de banco, acaba vencendo o embate. Os assaltantes morreram. Será que o delegado de polícia deve prender em flagrante seus colegas porque não pode analisar a antijuridicidade que está no segundo elemento do conceito analítico de crime? É óbvio que esse entendimento está equivocado. O delegado de polícia tem sim que instaurar inquérito policial, porque nesse caso houve confronto com resultado morte. E aqui a minha sugestão é seguir a Resolução Conjunta 02/2015 do Conselho Superior da Polícia Federal e dos chefes de polícias civis dos estados, que determina a instauração de inquérito policial com realização de exames periciais, apreensão de imagens, oitiva dos policiais, oitiva de testemunhas, determinação de produção de laudos cadavéricos, enfim, completa instrução de um inquérito policial instaurado por portaria com incidência do artigo 14A do Código de Processo Penal. Ou seja, analisada a possibilidade de existência da excludente da legítima defesa própria de terceiro, o delegado não prendeu em flagrante. Não há uma automaticidade nessa lavratura de auto de prisão em flagrante. O mesmo se diga quanto à análise da culpabilidade. Exemplo, coação moral irresistível. Ora, quem tem que ser preso em flagrante é o coator, não é o coagido. Só que é o coagido quem pratica o fato criminoso. Já pensou se o coagido é apresentado ao delegado em situação supostamente flagrancial? Deve o delegado prender o coagido? Claro que não. Quem deve ser responsabilizado criminalmente é o coator, porque o coagido fica isento de pena. E onde é que está essa isenção de pena? No afastamento da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Logo, é óbvio que o delegado tem que analisar a culpabilidade no momento da notícia de crime. Deve analisar ainda a punibilidade. Imagine presença clara de escusa absolutória lá no artigo 181 do Código Penal. Ora, o indivíduo fica isento de pena. E ali estamos no campo da punibilidade. Portanto, estamos para além do conceito analítico de crime. E é óbvio que nesse tipo de situação não deve o delegado prender a pessoa em flagrante. Portanto, meu caro, é possível, não é que é possível, para mim é um poder-dever. O delegado tem que fazer uma análise técnico-jurídica aprofundada da notícia de crime que lhe é apresentada para evitar a instauração de inquérito policial sem que exista justa causa, para que não aconteça uma violação de direitos fundamentais, a prisão de alguém sem que exista uma real necessidade. Fica aqui esse primeiro vídeo do ano para sua análise. O que é que você acha sobre essa temática? Se você é delegado de polícia, membro do MP, juiz, defensor, o que é que você acha sobre essa temática? Repito, eu fujo aqui da doutrina tradicional e proponho uma análise muito mais, digamos, moderna e, para mim, atrelada à Constituição de 1988 sobre o tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.